Fala família, tudo bem com vocês? Eu voltei agora com o meu canal do YouTube, como vocês podem ver. Esse é um dos cenários que a gente pode fazer. A gente está aqui na produtora, então a gente pode mudar vários locais. Posso fazer para lá, para cá, para minha frente, onde está a câmera. Mas hoje eu decidi começar virado justamente para esse cenário que eu gostei, achei interessante e é isso. Eu confesso que eu tenho visto várias pessoas do audiovisual e tem alguns amigos meus mais próximos, pessoas próximas minhas, filmmakers, editores, storymakers que querem crescer na produção de audiovisual ou que querem somente conhecer como que eles podem fazer com as produções, coisas que eu já faço há muito tempo, que eu já faço na minha produtora e agora eu estou trazendo aqui aberto para vocês nesse canal do YouTube aquilo que eu acredito sobre audiovisual, aquilo que eu acredito sobre cinema e também aquilo que é sobre a minha vida. E o conteúdo de hoje que eu vim trazer para vocês é como estruturar uma produtora de audiovisual para criar uma produção de vídeos. Não somente ser uma produtora de uma pessoa, mas sim ser uma produtora de pessoas, né? Ter um time, ter time para vários setores. É a experiência que eu estou vivendo, então não necessariamente aqui eu vou falar algo que eu vejo outras pessoas fazendo, eu vou falar sobre a minha experiência, aquilo que eu estou passando, aquilo que eu acredito também, e os resultados que eu tenho tido, e os erros que eu tenho aprendido, e aquilo que eu tenho melhorado a cada dia. Então acompanha aí, esse será o primeiro episódio que a gente vai trazer esses aparelhados de conteúdo sobre essa ideia e, claro, fazendo algo que eu gosto, né? Então é isso, acompanha, tamo junto, família. Se você tá no audiovisual, com certeza você já pensou como é que eu vou fazer com que meus clientes tenham os mesmos resultados sem eu estar 100% na operação, gravando, editando, fazendo a pré-produção, pós-produção. Então esse é uma dor de todo mundo que tá ali saindo de filmmaker, querendo virar uma produtora de audiovisual. Não que seja o certo você ter uma produtora e nem que seja errado você ser só filmmaker, mas são mercados diferentes e é isso você que decide o que você quer ser. Nesse conteúdo de hoje eu vou trazer para vocês como eu estruturei com as minhas experiências uma produtora que mantesse a qualidade independente de eu estar 100% nas operações. O primeiro tópico que a gente vai tratar hoje é mentalidade de produto. Eu acredito que isso seja um problema do audiovisual, que a gente acredita muito que a gente só é artista, mas uma coisa que eu aprendi é a gente é artista, mas se a gente não souber vender a nossa arte fica desvalorizada. Então o que é isso? É quando a gente começa a definir o que a gente vai entregar para os nossos clientes. Eu acredito que tem várias produtoras, isso é muito bom, com estéticas diferentes. Então você tem que achar onde você quer estar, onde você quer fincar a sua bandeira e falar, não, aqui é onde eu vou estar, aqui é a nossa estética, é essa. E lógico, depois que você faz isso, você começa a criar um produto. Então o cliente, quando começa a ver aquilo que você produz, começa a olhar suas redes sociais, ele já tem 100% ou quase 100% a ideia daquilo que vocês produzem, de como vocês produzem e a estética para isso. Lógico, que nem eu falei, o bom é que tem várias produtoras, então o cliente às vezes quer uma estética diferente, ele pode buscar outra produtora. Às vezes ele quer outra estética, ele pode buscar outra produtora. E assim, cada um está atingindo e fazendo aonde ele quer chegar, né? A estética que ele quer, que ele acredita, para o mundo, pela empresa e pela marca dele. Então, primeira coisa, eu acho que é essa mentalidade de criar um produto, que todo mundo que for entrar no time vai entender mais ou menos, ou ter noção de como é a estética, como devem ser os cortes, mais ou menos a ideia, né? O conceito criativo ali, como é que a produtora segue naquilo. Então isso foi algo que me fez entender muito bem no início, quando eu estava saindo de filmmaker e querendo ter a produtora, né? E hoje eu falo que acredito muito que esse é um tópico muito importante, ter um produto, e esse produto ser um padrão ou uma referência de como devem ser os outros trabalhos. O que é que isso traz para você, os benefícios que ele traz? Rentabilidade, previsibilidade e mostra o caminho que você pode trilhar, sabe? Então você pode ter várias pessoas no time porque as pessoas já têm a noção na memória dela e visual e também conceitual daquilo que ela deve produzir, como ela deve produzir. Tópico 2 é processos definidos. Isso posso falar, foi uma das maiores dores que eu enfrentei e querendo ou não, a gente acaba enfrentando no processo. É uma coisa que eu costumo dizer muito, é que uma empresa ela é um organismo vivo. Ela está sempre em mutação, ela está sempre evoluindo, ela está sempre crescendo. E isso que eu, como empresário e também artista, gosto muito de ver a mutação da minha empresa. Isso é muito legal, mas a gente precisa ter processos definidos. Quando eu tinha um time de 11 pessoas, eu não tinha um processo altamente definido quanto eu tenho hoje.
Mas o que eu aprendi? É criar esses processos. Então, uma coisa que a gente tem na nossa bandeira do Brasil é ordem em progresso. Primeiro vem ordem, primeiro a gente organiza a casa, primeiro a gente organiza como é que vai ser quando chegar a 10, 20, 30 clientes, 50 clientes, para depois eu progredir, para depois eu fazer marketing, para depois eu começar a ter esses clientes, e esses clientes vão vir por causa da organização, e foi isso que eu vi. Criar checklist de pré-produção, como é que vai ser a pré-produção, como é que os locais que a gente vai fazer os vídeos, as campanhas publicitárias, fazer visita técnica é de suma importância, fazer uma scout com o cliente, alinhando as expectativas dele, aonde ele quer chegar com aquele vídeo. Então é ter tudo bem definido na pré, ter muito bem definido na produção também. Quais são as cenas que a gente vai fazer, quais são os short lists que a gente vai fazer, os planos, as sequências, as transições, a mudança de plano para um ator para o outro. Então isso é muito importante, a gente vai dando aquele check ali na produção para ver se está tudo certo, para quando a gente for para a ilha de edição a gente não precisar regravar, na maioria das vezes nem dá, então por isso que é muito bom ter muito definido isso, e na pós-produção com certeza também. Se fez proxy, se os arquivos estão no servidor, se está duplicado os arquivos, se já está com o editor, onde está com o editor, subir no Trello, Asana, Notion, da plataforma que você escolher que é a melhor. Hoje a gente usa Trello, mas a gente vira e mexe, a gente está stalkeando outras que a gente possa mudar, porque querendo ou não, que nem eu falei, é um organismo vivo. A empresa muda, querendo ou não, as plataformas que a gente usa digital também muda conforme o crescimento. Então ter esses processos bem definidos vai ajudar demais. Por quê? O cliente vai sentir muito mais confortável entendendo, nossa, eles são super organizados, eu tive a pré, tive a produção, tive a pós, eu entendi todo o processo que eles fazem. Então até na nossa reunião de vendas, né, nosso time comercial mostra as etapas que a gente passa, tudo aquilo que a gente produz. Então o cliente começa a ver até com um olhar diferente. Às vezes o valor que ele está pagando é pouco, mas o preço que ele está pagando é pouco. Mas o valor que a gente está entregando é muito gigantesco e ele se sente muito mais prestigiado por ter uma produtora assim, e ele gosta mais de ter uma produtora assim. Então isso foi uma virada de chave aqui quando eu falei, nossa, isso aqui é muito bom. E quando eu comecei a fazer, os clientes começaram a perceber essa organização e, querendo ou não, começou a vir muito mais clientes, porque um foi indicando pro outro, um foi vendo como é que a gente fazia nas redes sociais e foi querendo estar com a gente, porque a gente tinha todos os processos definidos. Então, desde a pré até a pós-produção, e aí a pós-produção na parte do audiovisual, né? Então tem um atendimento também que faz os follow-up, conversa com o cliente ali também depois. Então é ter tudo bem definido, todos os processos de uma produtora da empresa, eu acho que é de suma importância também para quando você está saindo de filmmaker, para virar uma empresa, né? Virar uma produtora de audiovisual. O tópico 3 é criatividade com direção. Por que isso? Isso mostra pra gente aonde a gente quer chegar, aonde a gente quer ir para aquela campanha. Então a gente faz mood board, que poucas pessoas conhecem sobre isso. Se você quer que eu fale mais sobre mood board, como é que a gente faz aqui também, coloca aqui nos comentários que eu posso explicar o que eu faço na minha produtora e isso pode ser de suma importância para você. Então é fazer mood board pro processo criativo. É legal porque o cliente entende como é que a gente vai produzir aquela campanha e é legal também porque todo o time sabe para onde a gente está caminhando. Eles têm uma visão clara para onde a gente tem que chegar e como é que tem que ser feito, no mínimo, o vídeo final. Como é que tem que estar as edições, os planos. Então isso é de suma importância para uma produtora. Eu vejo isso um diferencial gigantesco quando a gente consegue, quando tem produtoras fazendo isso. E é muito legal quando a gente está com pessoas, com outros donos de produtora, conversando com eles, que eles também fazem isso e vejam qual é significativo para o time e principalmente para o cliente. E o tópico 4 é time e cultura. Eu vou ser bem sincero, quando eu tive minha produtora, eu negligenciei muito isso. Por quê? Quando a gente é filmmaker, a gente quer somente produzir, a gente só quer gravar, a gente só quer editar, a gente só quer estar na rua fazendo algumas coisas, ou em casa fazendo várias pré-produção, ou no escritório. E quando eu decidi, não, agora eu vou ter um time, vou ter uma produtora, eu tinha que entender sobre time e cultura. Um time, ele só é bem performado se tem uma cultura muito forte. Então, durante esse tempo eu estava reestruturando a empresa, aprendendo com aquilo tudo novo, isso foi de suma importância, até como a cultura de um líder da produtora, que sou eu, como eu tenho que me posicionar, como eu tenho que motivar as pessoas,
nem todo dia a gente está motivado, então como o líder vai motivar, como eu vou motivar meu time de edição, como eu vou motivar meu time de vendas, como eu vou motivar meu time de atendimento, motivar meu time de produção, de pós-produção, pré-produção, como é que eu vou motivar essas pessoas? Então eu tive que aprender, tive que ler livros, tive que ver vários vídeos no YouTube para poder aprender como é que aquilo ali, como é que a cultura que eu queria também para minha empresa, eu estava aprendendo, né? Estava aprendendo qual é a cultura que eu queria levar. Então existe vários tipos de cultura, várias empresas com culturas diferentes, e eu estava ali aprendendo qual seria a minha cultura. E quando eu defini isso, eu vi que vários gargalos que a gente tinha foram rompidos, sabe? Porque agora a cultura está definida para todo mundo. E o legal é que ela nunca está definida só para o time, ela está definida para o mundo. Porque quando a gente começa a exponenciar aquilo que a gente acredita, aquilo que a nossa missão, visão e valores, isso o mundo começa a ver. Então os clientes começam a ver, as pessoas também que estão no audiovisual junto com a gente começam a ver. E isso é incrível. Então a cultura é de suma importância. A cultura ela molda uma empresa. E isso é tão incrível. Agora a gente está fazendo uma landing page que a gente vai fazer para alcançar os clientes diferentes. E o time de vendas está alinhado com o time de produção, de pós-produção. E eles estão conversando ali qual vai ser o melhor vídeo para performar, o que a gente pode fazer para o vídeo ficar interessante, para a pessoa quando entrar na página, o que ela vai ver, o que vai motivar ela. Então, é isso. É só a cultura que pode fazer isso. É uma cultura colaborativa, cultura de feedbacks que possam crescer, possa ter evolução, dar responsabilidade, deixar que ela possa liberar a sua criatividade naquele projeto. Então, cultura no time é de suma importância e, que nem eu falei, ela exponencia para o mundo. E os benefícios são vários. E os benefícios são vários, como, por exemplo, um time alinhado, um time seguro, um time estável e um time que está sempre ali querendo crescer, querendo inovar, pegar projetos diferentes para poder estar evoluindo. Então é de suma importância isso. E o tópico 5 é qualidade com eficiência. Como é que a gente faz? Aumentando os volumes, a gente vai manter a qualidade em todos os projetos. Eu falei isso lá no primeiro tópico, mas eu estou querendo aqui reforçar. Por quê? A gente começou a estruturar, que nem eu falei no anterior, processos, então a gente começou a estruturar. Então, quais são os LUTs que a gente mais vai utilizar, quais são os Power Grades que a gente mais vai utilizar, uma pasta só de edição, então todo time tem uma pasta base e a pasta de organização que vai ter nos projetos, então deixar isso bem claro para todo mundo. Quando chega uma pessoa nova, um colaborador novo, que seja na parte de pós-produção, produção, a gente explica todos esses processos, a gente tem um manual, para quê? Para a gente manter a eficiência. Então, quando a eficiência, ela tem que continuar independente de quantos projetos entrar na casa. Se entrar 10, entrar 20, entrar 50, a gente vai manter a eficiência. Então, a gente tem que estar preparado para isso, porque isso, como a gente sabe do audiovisual, às vezes entra a campanha que daqui uma semana tem que entregar, às vezes até menos. Então a gente tem que estar bastante com os processos definidos para a gente conseguir entregar isso. Então é pasta de edição, pasta de produção, pasta de pós-produção, pasta de atendimento, pasta de produção. Então tem que estar muito organizado isso para quando a gente acontecer isso, a gente já está bem organizado. Então é separar os LUTs, Power Grades, Sound Effects, tudo aquilo que faz parte, a gente já tem que deixar tudo organizado. Outra coisa também é a rotina de feedback, porque as coisas vão acontecendo e a gente não pode deixar de dar um feedback. Pô, tá acertando, parabéns, continua assim. Ou não, cara, mano, eu acho que você pode melhorar nessa questão porque a gente quer ter mais eficiência, a gente quer entregar melhor para os nossos clientes. Então esse feedback durante esses momentos é de suma importância. A gente é um ser humano, então a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre em evolução. Então quando a gente tem esses feedbacks, nos motiva a gente, não, caraca, eu tô evoluindo. Não, acho que eu preciso melhorar agora. Então isso é de suma importância também. E o sexto aprendizado é aprendizado de escala. O que é isso? É onde a gente vai ver se está dando tudo certo aquilo que a gente fez nos outros 5 tópicos. Então é avaliar. O founder, o cara que está na frente, ele tem que olhar ali. Pô, estamos acertando nisso. Não, precisamos melhorar nesse ponto. Então é ficar avaliando ali quais são os pontos que tá dando certo, o que precisa melhorar, o que precisa inovar, sabe? O que o mercado está fazendo de diferente, que precisa ser feito, que precisa inovar. Lógico, alinhando com a nossa estética, com a nossa criatividade, com a nossa entrega para o mercado, mas que não deixar do que a gente possa somar com as inovações que acontecem com o nosso mercado. Então tem que estar ali toda hora vendo, batendo métricas, KPIs, para isso poder acontecer da melhor forma e estar sempre em melhoria. E também entender
quando é o projeto que deve entrar ou que não deve entrar. Isso entra mais na parte de vendas, né? Então, qual é o nosso MyKellys, que são os nossos potenciais, melhores clientes, potenciais clientes. Então, quando é que é? Não, esse projeto é muito interessante pra gente, faz sentido. Ou não, às vezes o projeto não faz sentido e saber dizer não. É uma coisa que se eu tivesse aprendido quando eu tinha 9 anos de idade, é o não. Eu hoje seria uma pessoa diferente. Então é saber dizer não para as coisas que você não quer fazer, que a sua produtora não quer fazer, que você não quer chegar nesse momento, que você não quer aquele projeto. Então é saber dizer não para projetos que não sejam desejados, porque os sims, os projetos que você quer, que você almeja, eles vão vir depois do não. Então é entender isso, que você tem que dar o não para chegar ao sim. Então é entender, não, esse projeto aqui não é para mim, esse projeto aqui talvez seja para outro parceiro, para outro amigo seu, para que esteja na mesma área, ou não, esse projeto aqui é para mim, eu vou fazer. E ter o equilíbrio entre a produção e a inspiração. A gente é bombardeado de ideias no Instagram, no TikTok, pra gente estar sempre mudando coisas, mas às vezes a gente precisa ter a calma, esperar, ter o tempo certo. A gente não precisa viralizar em tudo, a gente não precisa ter milhões de visualizações em tudo. A gente pode sim ter a criatividade, a performance alinhada, crescer junto para aquilo que a gente quer. Lógico, não pode jogar fora isso, mas também entender qual o momento que a gente quer estar. Não, esse aqui vai estar, esse aqui não, acho que esse aqui não é para viralizar. Então é ter essa noção de que você quer fazer e entender a diferença entre a produtividade e a inspiração. Processo, time, direção criativa, direção direcionada, cultura, tudo isso foi um pouco que a gente falou aqui hoje. Foi um pouco que eu trouxe nesse vídeo e que nos permitiu crescer até aqui sem perder a nossa essência, sem perder a nossa entrega, sem perder o que a gente acredita para o mundo. E se você ainda está no modo faz tudo, que eu já tive um dia na minha vida, agora você sabe que existe sim a possibilidade de crescer com qualidade, de crescer com essência, de crescer fazendo aquilo que você ama. Então eu espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma, ter te ajudado nesse processo que você está saindo de filmmaker e virando uma produtora audiovisual, ou você também que é uma produtora audiovisual e não tinha pensado nessas coisas, então posso estar somando com você e com o mercado. Então é isso. Curta, comenta, compartilha, manda para os seus amigos que também talvez não tenham pensado sobre isso e que com certeza esse conteúdo pode ajudar ele de qualquer forma. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo conteúdo.